pouquinho para a bolinha ficar vermelha, pelo menos para mim, né? Está gravando, gente. Então, ó, essa é a parte 3 da aula do Darwin, né? Então, se você ainda não viu a parte 2, aí, por favor, assistam, né? Porque essa parte aqui vai ficar um pouquinho no ar para vocês, né? Bom, aqui, a parte 3 começa aqui, o Darwin sacou qual a origem das espécies, pelo menos o mecanismo que explicaria a adaptação, que para ele era o maior problema, né? Explicar a adaptação, né? E não só isso, só que ele também achou que ele tinha resolvido o problema da origem das espécies através da seleção natural, né? Ou seja, populações de uma espécie se espalham geograficamente. E nos limites geográficos, eles encontram condições diferentes do lugar de origem, né? Então, ao longo do tempo, elas se adaptam às condições locais. E aí, a adaptação força a especiação. Então, ele enxergava isso acontecendo na ema de Darwin, né? Que ele encontrou na Patagônia, e a ema lá do Brasil e da Argentina e do Uruguai, né? Da região dos Pampas, né? Que são espécies irmãs, mas são duas espécies distintas. Aí ele falou, então, conforme o tempo passa, o que era uma espécie vira duas, né? Então, ele teve essa sacada, através da ação da seleção natural e pela adaptação, né? É um mecanismo que ele achou que era suficiente para explicar. Hoje em dia a gente não acha suficiente, né? Então é irônico, né? Que o livro A Origem das Espécies não resolveu o problema da origem das espécies, né? Mas ele introduziu o que é seleção natural, ele introduziu o conceito de como se explica a adaptação, a sobrevivência dos mais aptos, né? Ao longo do tempo, vai cumulativamente acumulando as mutações vantajosas. Então ele resolveu esse problema e a explicação dele faz parte da explicação de como as espécies surgem, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque o problema foi resolvido na época da síntese moderna e um pouquinho antes, né? E envolve a quebra do fluxo gênico, né? Para ocorrer a especiação. Né? Mas não tinha esse conceito porque a genética ainda não tinha sido descoberta tão bem, né? Ele está em 1838. Em 1838 ele resolveu boa parte do problema. Ele ficou 20 anos quieto. Então o que ele fez nesse intervalo de tempo? Uma das coisas que ele fez é escrever 2 tomos. Durante 8 anos ele ficou estudando cracas, né? Então ele sacou que as cracas, elas na verdade começam a vida como um nauplius, né? Que é uma larva de crustáceo típica. Aí depois dá origem a uma forma plantônica, a cipris. E a cipris tem uma antena que ela usa para se fixar no chão. E aí ela dá origem a uma craca, que pode ser essas que são goose barnacle, né? Que parece a cabeça de um cisne, né? Ou de um ganso, né? Ou essas outras aqui que são coisas incrustadas, né? Mas na verdade, quando você olha lá dentro, você tem um camarãozinho. Então, você tem pezinhos artrópode, né? Que são as antenas, né? Que são usadas para filtrar. E você tem as várias válvulas que, na verdade, são feitas de quitina, ou seja, a carapaça foi modificada, né? Então, a Cracas é como se fosse um camarãozinho que resolve se prender na superfície do substrato, né? Dá origem a formas que nem conchas ou essas formas que nem vulcão ou crateras, né? E essa sacada do Darwin é muito evidente que ele está usando a evolução para descrever a zoologia das cracas. Mas ao invés de publicar a coisa mais importante da vida dele, ele está publicando sobre coisas da biologia. Então, por que ele fez isso, né? Porque se você descobre uma coisa, você provavelmente sairia correndo para contar para todo mundo, assim você vai ficar com a fama de ter descoberto aquilo, né? Ele ficou 20 anos de silêncio. Só que, claro, ele mostrou para os amigos. Então, né, ele tinha um botânico muito amigo dele, o Hooker, né, John Hooker, e ele mostrou para ele mostrou para o Thomas Huxley, que era um anatomista, né, ele mostrou para o Lyell, né, que era o Charles Lyell, né, que era o professor de geologia dele, que ele amava, ele tinha todos os livros dele, né, ele seguia os princípios dele, né, e então ele mostrou para os vários amigos dele, os amigos do Darwin,
que era uma turma de evolucionistas que defenderam a ideia dele inicialmente nos vários campos da biologia, né? E eles sabiam que ele tinha descoberto, né? Mas veja, ó, a bibliografia do Darwin, né? Então, em 1836, ele escreve uma carta junto com o Capitão Fitzroy, lembra do Beagle? E falando, pois ó, ele no fundo, ele estava se formando como um pastor, né? Lembra disso? Então, ele fala sobre uma carta contendo comentários sobre o estado moral do Tahiti, da Nova Zelândia e outras ilhas, né? Sobre o Capitão Fitzroy e o Darwin, né? Ou seja, isso aí é carta de pastor, né? Falando sobre os costumes morais desses povos, né? Você provavelmente o Darwin estava pensando em antropologia, né? E o Fitzroy estava pensando em converter os nativos para o cristianismo, né? Então era uma coisa de missionário, né? Bom, 1839, né? É, lembra que ele voltou para a Inglaterra em 1838. Então, essa carta de 1836 ele estava em alto mar, né? Eles mandaram a carta porque o navio estava indo devagar e mapeando, né? Então, não encontrava o navio, ele mandava a correspondência para frente, né? Aí, ó, a viagem do Beagle foi publicada entre 1839 e 1843 em 5 volumes por vários autores, editado e supervisionado por Charles Darwin. Então, essa viagem do Beagle, Journal Henry Marks, da Voyager do Beagle, saiu Zoologia da Viagem do HMS Beagle, né? Então, o Darwin foi editor de um livro onde o material que ele coletou, e o médico também, tinha um médico a bordo, né, que ninguém se lembra dele, também coletava, né? Então, eles publicaram esse material e as coleções foram entregues a cientistas. Por exemplo, o Richard Owen, que trabalhava com fósseis, ele olhou os fósseis de preguiça gigante, assim por diante, né? Que o Darwin tinha coletado. E os ornitólogos olharam os pássaros tentilhões de Darwin, né? E isso resultou numa obra de 5 volumes, saiu em 5 anos, né? 39, 40, 41, 42, 43, né? E juntou tudo. Inclusive, o diário do Beagle, que hoje em dia é publicado em um livro separado. Vale a pena vocês lerem, porque conta as experiências dele no Brasil, na Bahia e no Rio de Janeiro, além de outros lugares, né? Mas é muito interessante, porque o Brasil de 1830, né, quando foi o 31, 32, quando o Darwin esteve aqui, é um Brasil muito diferente do que é hoje, né? Então é bom ver isso, né? E escrito por uma das maiores mentes que a humanidade já produziu, né? Então, veja, vocês vão estar conversando direto com o gênio, o Darwin, né? Ele vai estar de um lado no monólogo, né, escrevendo, e você vai estar lendo do outro lado, né? Então, vá nas fontes. Você vai conversar com os gênios da humanidade, né? E em 1842 ele publicou a estrutura e distribuição dos atóis de coral, que ele explica como eles se originam. E isso aí foi brilhante. Até hoje a gente segue a teoria dele. Ele resolveu um problema geológico. Depois, observações geológicas de ilhas vulcânicas e observações geológicas da América do Sul, 44 e 46. A ascensão dos Andes, ele viu isso, né? Toda vez que tinha um terremoto, subia 3 metros a praia. E aí você via outras praias antigas. Lá no topo dos Andes, você tem fósseis de peixe. Ou seja, o topo dos Andes estava no fundo do mar e subiu através de pequenos terremotos. Pequenos não, porque eram grandes, né? Mas a cada 100 anos tem um terremoto forte. Então, ao longo de milhões de anos, o Andes subiu, né? Então, isso aí é o gradualismo. E veja, ele participa do livro de geologia. Então, olha, entre 39 e 49, ele escreve sobre geologia. Ele escreve sobre geologia. Ele já tinha resolvido, em 1838, ele tinha resolvido o problema
origem das espécies, pelo menos na cabeça dele, né? Mas tinha descoberto a seleção natural, tinha descoberto o mecanismo que explica a evolução. Então, ele ficou 10 anos escrevendo sobre geologia, porque ele se via como geólogo, tá? Então, ele escreveu um manual de investigação científica em geologia, preparada para a Marinha da Sua Majestade, Sua Real Majestade. Por isso que os livros, né, quer dizer, os navios ingleses são HMS Beagle. Por que é HMS Beagle? Ó, dá para ver aqui, tá vendo? HMS Beagle, His Majesty's Ship, né? O navio de Sua Majestade Beagle, né? Então, né, que durante boa parte da vida do Darwin, o His Majesty's Ship era a Majestade, era a Rainha Vitória, né? Ela viveu décadas, né? Então eles saíram com o rei, né? Mas a Rainha Vitória governou durante boa parte do século XIX, né? Bom, depois veja aqui, ó, as monografias, finalmente, ó, a partir de 1851, ele publica as monografias durante 8 anos, falando sobre as cracas, as várias famílias das cracas. Então, olha, ele ficou anos escrevendo sobre cracas, né? Então, nesse período que antecede a publicação da Origem das Espécies e Seleção Natural, ele, né, ficou 20 anos escrevendo primeiro sobre geologia. Aí os amigos dele falaram: se você quer mostrar sua teoria, você tem que criar uma reputação como biólogo, né? E aí ele foi estudar as cracas para ele poder, né, primeiro para ele aprender mais biologia, né, e se tornar mais biólogo do que geólogo, né? E segundo, porque ele queria estabelecer a reputação dele como zoólogo, né, para poder, né, ter mais respaldo, né? Então, mais, né, algumas pessoas falam de que o Darwin não sabia que a descoberta dele era importante, né? Ah, ele sabia que era importante, porque ele deixou instruções claras que a obra dele, que ele estava trabalhando na obra dele, ele ia ser uma monografia que dizia Seleção Natural, né? E ele estava trabalhando nessa obra e aí tinha instruções precisas, né, para ser publicado assim que ele morresse. Então, parece evidente que o Darwin estava estudando a evolução e estava construindo os argumentos dele para a evolução. Ele sabia que podia morrer de cólera, de uma das muitas doenças que matavam gente na época, qualquer momento, e ele sempre estava com o livro pronto para ser publicado. Então, ele sabia que era muito importante, era a obra mais importante dele. Só que ele tinha muito medo de controvérsia, principalmente porque ele tinha visto a obra do Chambers, que era, na verdade, um amador em ciência. Ele juntou todas as ideias do Lamarck e de outros pesquisadores e propôs a ideia de que as espécies não são constantes, elas evoluem, né? Tanto que a ideia da evolução já estava presente na comunidade científica antes do Darwin, né? Já tinha mais de 100 anos inclusive até o avô dele tinha escrito sobre evolução, né? Mas ninguém sabia o mecanismo e era um assunto controverso. Tanto que a obra do Chambers, que defendia as ideias da Lamarck, foi destroçada pelos alunos, não, desculpe, pelos professores do Darwin, o Henslow, e assim por diante, né? Eram professores do Darwin e destroçaram a obra. E ele tinha muito medo de pegar o boi pelo chifre, de enfrentar, né? De pegar o pano e a espada e ir lá enfrentar a torada, né? Então ele queria fazer isso, que a obra dele fosse póstuma, né? Publicada depois que ele morresse, né? Mas, em 1858, ele recebeu uma carta do Wallace. A gente já vai falar sobre o Wallace, né? Mas essa carta obrigou ele a escrever um artigo dele na perpetuação das variedades e espécies por ação da seleção natural. E foi em 1858. E já vou contar a história do Wallace, né? Aí, em 1859, ele publica A Origem das Espécies, que é um resumo do livro dele. E esse resumo do livro, como ele foi sintetizado, ele é muito mais fácil de ler do que uma obra sobre seleção natural, em que ele estava enchendo de detalhes, né? E ele
tinha tantas linhas de evidência, que foi aceito em 5 anos, era aceito como fato, que os organismos evoluem, né? Aí, em 1862, ele fala sobre as orquídeas britânicas. Por isso que tem um livro que fala que a Ilha de Darwin. A Ilha de Darwin era a Inglaterra. Ele ficou anos estudando o jardim dele e criou um monte de obras, né? Então ele fala sobre as orquídeas, como as orquídeas são fertilizadas por insetos. Então isso aí é uma das fundações da ecologia, da polinização, tá bom? Então, usando, claro, a teoria evolutiva para explicar, né? Depois aqui ele fala variação de plantas e animais sobre domesticação, tá bom? Então tem esse livro tem em PDF. E é muito interessante porque esse aí é um tomo que ficou super importante para o pessoal que trabalha com agronomia, zootecnia, assim por diante. Eles usavam esse livro porque ele estudou a variação de plantas e animais sobre domesticação, né? E fala muito sobre seleção artificial, é como fazer isso, tá? Todo mundo queria melhorar e o Darwin deu uma base científica para explicar por que funcionava, né? Depois, ó, a descendência do homem e a seleção em relação ao sexo, 1871. Finalmente ele fala sobre a evolução humana e propõe a seleção, seleção sexual, né? Então, você tem a seleção natural e você tem a seleção sexual, em que, por exemplo, explica a cauda do pavão, né? Então, é super importante. Veja, o Darwin ele escrevia pouco comparado com outros pesquisadores, né? Um, Principalmente hoje em dia a gente tem uma tendência a escrever centenas de artigos, porque a gente é obrigado a fazer isso, senão a gente não ganha fundos, né? A maioria dos cientistas tem 50 artigos, e se não tem 100 ou 200, e, e o Darwin, pois, mas ele escrevia livros. Então, jeito, o Darwin provavelmente ia ter dificuldade com isso, de como de ficar na universidade, né? Depois, né? Porque ele publicava pouco, mas cada livro que ele publicava, iniciava uma frente de estudos, né? Então, a expressão das emoções do homem nos animais, ele é um dos livros textos que fundamenta o estudo do comportamento animal. E depois, movimentos e os hábitos de plantas trepadeiras, isso aí é super importante, né, para a anatomia vegetal e a ecologia vegetal, né? Plantas insetívoras, ecologia vegetal. Os efeitos da polinização e autofertilização no reino vegetal. Super importante. O Darwin casou com uma prima. 3 dos filhos dele morreram, né? Eles tinham problema respiratório. Ele sacou que casar entre primos, casamento consanguíneo, não era bom. E ele foi estudar isso. E virou uma bíblia lá do pessoal que trabalha com agricultura, né? Depois, diferentes formas de flores e plantas da mesma espécie. Isso aí, essa variação fenotípica é super importante para a gente compreender evolução. Então, foi muito interessante. Veja, ele tinha virado botânico. Depois, um, ele escreveu um prefácio para a obra de Erasmus Darwin, né? Então, isso aí é interessante, porque ele fala do avô dele, né? Depois, o poder de movimento das plantas. Então, ele falou, gente, as plantas não são paradas, elas se mexem. Ele estudou as plantas trepadeiras, então ele sabia que as plantas quebram rochas, né? E veja, a formação do humus vegetal pela ação das minhocas. Obra fundamental para a agricultura, né? As pessoas começaram a criar minhocas e botar no solo, isso, aquilo, porque perceberam que as minhocas e, claro, os organismos do solo, eles geram humus, né? Então, a erosão do solo destrói a agricultura, né? E, finalmente, ele escreveu uma autobiografia, né? Foi editada por seu filho, Francis Darwin, né? Ele também escreveu centenas de cartas, né? E é muito interessante, as cartas foram reunidas e publicadas, é muito interessante, porque ele dava ideias para os outros pesquisadores. Então, enquanto que ele tem poucos livros, cada livro iniciou uma área de estudo, né? Bom, mesmo assim, o Darwin estava se resguardando antes de publicar o, né, as ideias dele sobre evolução e seleção natural, né? Aí, em 1858, chegou uma carta. Aqui a gente tem uma foto do Alfred Russel Wallace. E o Wallace nasceu depois do Darwin, né? Viveu mais tempo, né?
É, ele foi morrer com 90 anos, né? Então ele viveu bastante tempo. E ele era uma família pobre, né? E ele era meio autodidata. E ele era diferente do Darwin, porque o Darwin era riquíssimo, então o pai dele podia sustentar ele. O Wallace, ele era um coletor, né? E ele ia para os lugares remotos, né, como o Brasil, e ele pegava os bichos aqui, levava e vendia e as plantas, né, e os insetos, isso e aquilo, ele vendia para o Museu Britânico, ou qualquer museu que pagasse, né, e aí ele recuperava o dinheiro que ele tinha gasto, e aí tinha dinheiro para fazer uma nova expedição, né. Então, o Wallace se autossustentava, ele dependia disso. Ele era um coletor estupendo, né, ele pegou milhares, centenas de milhares de espécimes no Museu Britânico, sabe? E ele ficou muito tempo em Sulawesi, né? Naquela região ali da Indonésia, né? Das ilhas, né? Lá no Pacífico, né? Bom, agora, claro que tem gente, então tem uma teoria, né? Fraudulenta, né? Tem uma teoria que diz que o Darwin roubou a ideia do Wallace, né? Isso aí é coisa de Big Brother Brasil, né? De Big Brother Inglaterra, né? Porque é uma mentira, tá? Mas, como ela, né, a gente gosta de mentiras, a gente gosta de teoria de conspiração, é uma mentira que causou o maior, né, jogar um tijolo na água, tibum, né, e provocou ondas, né? Então, aí teve uma discussão acirrada, né, sobre será que o Darwin rico, poderoso, né, com amigos ricos e poderosos, roubou do pobre Wallace, da classe trabalhadora, né, as suas ideias, né? E aí, um grupo de investigadores, por exemplo, o arquipélago Malaya era uma colônia dos holandeses, né? Então aqui a gente tem esses pesquisadores, né? Van Wye e Rukmacher, né? São dois, né? E eles escreveram esse livro, Dispelling the Darkness, né? Ou seja, afugentando a escuridão, né? A viagem no arquipélago Malaya e a descoberta da evolução por Wallace e Darwin. Basicamente, o que eles fizeram, eles escreveram um artigo falando sobre isso no Jornal Biológico da Sociedade Linneana. Esses dois historiadores da ciência, que dão aula na Universidade de Singapura, eles fazem um caso forte que Darwin não ficou segurando a carta do Wallace e muito menos roubou suas ideias. Então, o Van Rie e Rookmaaker, eles viram o tempo que demorava para os cargueiros a vapor, né, irem da Indonésia para Londres. Porque, veja, naquela época você tinha que mandar a carta para um cargueiro. E o cargueiro, por exemplo, chegava, saía lá da Singapura, né, e ia para Calcutá, né? Aí em Calcutá trocava. E aqui navio está indo lá para os lados da Inglaterra. Ah, tem um cargueiro aqui que está indo até o Egito. Aí pegava, ia lá, ia lá, ia lá. Aí parava no Egito. Aí ia na Costa do Camelo, né? Aí chegava até o, o Cairo, né? Aí pegava outro cargueiro, aí ia para a Itália. Ou seja, né? Quanto tempo em média demorava uma carta a chegar? Em média, né? Pelos registros. Da Singapura, desculpe, não da Singapura, de Sulawesi, onde o Wallace estava, até chegar lá em Londres, né? E eles criaram, né, a carta do Wallace, ela pegou o caminho mais curto, era de navios, foi uma cadeia de transmissão que põe a carta na mão do Darwin no dia 18 de junho de 1858, que é o que ele falou. Eu recebi a carta em 18 de junho de 1858. Foi a viagem mais rápida. Demorou meses, tá? Então, um,
Então, ó, o Wallace deixou na, na cidade de Tennant, na no Post Office, né, no correio, antes de 25 de março. Se foi antes de 25 de março, aí pegava o navio e tem que ter sido esse dia, porque o Wallace saiu da ilha para fazer uma coleta na Nova Guiné, onde não tinha um correio fácil, ele ficou no meio do mar. Né? A, né, o correio de Tenat em abril, até chegar no Dawn House, demoraria 75 dias mínimo. E precisava de 10 barcos. Claro que podia ser 11, 12, 14, né? Mas aí chegaria bem depois, tá? Aí ele faz toda a lógica, né? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas é uma carta mandada via Subaraya, Jakarta, Singapura, Suécia, Egito e Southampton. O correio era muito menos eficiente. O correio era muito mais eficiente do que eu pensava naquela época. E, e sempre foi eficiente na Inglaterra. A carta chegou em Southampton em 16 de junho e estava na casa de Down 2 dias depois. Os autores concluem. Então, o trânsito da carta de Wallace de, do Pacífico ali, né, do Mar de Corais, né, para a casa de Down, demorou um período normal de 75 dias. Se o Darwin contou a verdade, então a carta do Wallace, em 18 de junho, realmente é o tempo que ia demorar para o Wallace enviar e chegar. Né? E é uma coisa que Darwin não poderia saber. A gente demonstrou, então, de que o caso é indiscutível. Né? O Darwin não sabia das ideias do Wallace até dia 18 de junho. E a primeira coisa que ele falou, ele chamou os colegas, mostrou a carta, né? Ele falou, né? Vou me matar, vou me jogar da terceira ponte, porque as ideias de expressão natural dele estavam na carta do Wallace. Acho que aí os colegas deles falaram, não, tá, a gente sabe que você também tem estudado isso. Então, nossa sugestão é você sair do armário e admitir que você é um evolucionista, e aí você lê a carta do Wallace e você lê o seu trabalho. Nós estamos de prova que você também fez esse trabalho. Né? Aí é isso que ele fez. Né? Ele imediatamente me enviou a carta para a Real Sociedade de Londres e pediu para fazer uma palestra, e aí ele fez e leu a carta do Wallace, e depois ele leu o ensaio dele sobre especiação de 1838, né? E aí foi super importante, porque o Wallace era um Zé Ninguém, né? Quer dizer, ele, na verdade era um coletor respeitado, mas o Darwin tinha o fato de que ele já estava trabalhando há mais tempo e tinha um respeito científico muito grande. Então, o Wallace foi elevado às alturas e, na verdade, depois disso, um monte de oportunidades surgiram para ele, né? Então, com o contrário do que as pessoas falam, da teoria de conspiração, se a teoria de conspiração é mentira, a não ser se prova o contrário, né? Mas quase invariavelmente toda teoria de conspiração é uma mentira, né? Darwin não mentiu sobre a carta de Wallace. E ele enviou para o Liel a carta no mesmo dia. O Liel era o editor da revista que aceitou, né? Então ele enviou no mesmo dia. Então, portanto, a história da co-descoberta da teoria de evolução por seleção natural, a história de que o Wallace e o Darwin contam, a história que todo mundo conta, o Liel e todo mundo, é a verdade. E essa versão recente de desonestidade e conspiração, a gente tem que jogar no lixo. No fundo, a ação do Darwin e do Wallace e dos colegas dele é um daqueles casos inspiradores de cooperação, talvez o maior deles, ou um dos maiores, na história da ciência. Então, os ingleses, eles têm uma fama de jogarem limpo, seguirem as regras, né?
E no caso do Darwin, do Wallace, e de todo mundo envolvido nessa história, que nem o Liel, que acreditou tudo, eles jogaram limpo. E é uma história belíssima, né? Porque o normal é você rasgar a carta do outro para ir dar uma chance, eu recebi. Mas não, o Darwin chegou e mandou a carta no mesmo dia para o editor, e aí apresentou a carta do Wallace, depois a carta dele. Isso aí lançou o Wallace à fama. Tanto que na época, a teoria de seleção natural era, eles chamavam a teoria de Wallace e Darwin, né? Então, por quê? Porque foi apresentado nessa ordem. Em 1858, o impacto da carta, dos artigos, foi pequeno, na verdade, né? Porque poucas pessoas leem artigos científicos, para falar a verdade, né? Então, veja, o Wallace recebeu sua cópia da Origem das Espécies por navio. Então, olha aqui a cara do Wallace quando era novinho. E, chegou para o navio vapor como cortesia do Darwin. Ele mandou uma cópia para o Wallace em 1859. Ele leu 5 ou 6 vezes. Cada hora que ele lia o livro, ele ficava mais impressionado como o Darwin pôs todo o assunto numa coisa só. Esse é o princípio, né? Sabe, tinha o princípio geológico, né? Do Liel, que era amigo do Darwin. Esse é o princípio da história natural, ele escreveu para o primeiro amigo. O senhor Darwin deu ao mundo uma nova ciência, e seu nome deveria, em minha opinião, estar acima de todos os filósofos dos tempos modernos e antigos. A força de admiração não pode se tornar maior. Ou seja, se o nome do Darwin, segundo Wallace, está acima de todos os filósofos, ele também estaria acima do Wallace, como autor da teoria evolutiva. Na verdade, é isso que aconteceu. Mas Wallace, um homem generoso, confortável com as suas forças e limites, não, não achava isso aí ruim. Então, toda essa teoria de conspiração é uma babaquice horrorosa, né? Porque os fatos contam que, na verdade, surgiu uma grande amizade entre Darwin e Wallace, principalmente porque o Wallace achou que o Darwin foi muito correto em tudo, né? Ele poderia ter rasgado a carta e jogado no lixo, né? E, claro, se o Wallace tivesse mandado a carta direto para o Liel, ao invés de ir para o Darwin, é bem capaz que a teoria do Wallace sairia, aí o Darwin ia publicar depois, porque os amigos iam insistir, e a teoria seria a teoria de seleção natural do Wallace, né? Mas o Wallace não se incomodava com isso, né? Em 1880, o Wallace estava ficando mais velho, né? Estava achando difícil trabalhar como coletor, e o Darwin, que já tinha uma amizade de anos com ele, né? Desde 1858, foi lá pro governo, né, e mandou uma carta e ficou enchendo o saco do pessoal e conseguiu uma pensão vitalícia para o Wallace. O Wallace não precisava mais trabalhar, né? Na verdade, o Darwin tinha ajudado o Wallace a virar um professor universitário, que naquela época, na época do Darwin, professor universitário era pastor, né? E frequentemente era sustentado, por exemplo, pela igreja. Então, pessoas normais, como o Wallace, né? Não que um pastor não seja normal, né? Mas uma pessoa de que não era um pastor. Arrumar emprego como professor universitário era difícil. Mas na época do Wallace, principalmente na época que depois que ele coletou, como ele coletou e publicou como ele publicou, um, as pessoas estavam conseguindo emprego como professor universitário. E o Darwin ajudou ele a fazer isso. E depois ajudou ele a ter uma pensão vitalícia para ele dedicar a vida a publicar artigos e não precisar ficar trabalhando, né, dando aula, ralando isso aqui. Ele podia ralar fazendo pesquisa, né? Um, quando ele publicou, Wallace, um tratado sobre seleção natural, em 1888, sabe como ele chamou? Darwinismo. Ele não chamou de Wallaceismo, né? Chamou de Darwinismo. Eponímia, ou seja, quem primeiro escreveu uma coisa, não era importante para ele. As ideias eram. E ele permaneceu um santo, um deus, né? Sem preocupação de quem vai pegar crédito do que, né? Mas também, veja, ele escreveu, aqui é a foto dele nó, jovem, então ele velhinho, né? Então, os dois, o Darwin de um lado e o Wallace do outro, provavelmente eram velhinhos bem simpáticos, né? Mas ele jovem aqui, né? Um, em 2002, um historiador da ciência publicou uma análise quantitativa das publicações do Wallace. Ele descobriu que o Wallace havia publicado 22 livros completos e 747 ensaios mais curtos, 508 dos quais foram artigos científicos,
191 deles publicados na Nature. 191. Gente, se alguém publica na Nature, passa o resto da vida aí. Eu publiquei na Nature, né? Que nem um Tarzan, né? Ele publicou 191 artigos na Nature, né? Ulala! Então, foi subdividido esses 740 artigos para os seus assuntos primários. 29% era sobre biogeografia e história natural. O Wallace descobriu a linha de Wallace. E ele publicou a Lei de Sarawak, em que mais ou menos ele diz que se você tem uma espécie endêmica de uma região, provavelmente os seus parentes mais próximos também são endêmicos daquela região, a Lei de Sarawak. Ou seja, você tem províncias biogeográficas, ele definiu essas províncias em Ártico, Paleártico, e assim por diante. Por quê? Porque espécies evoluem nos lugares, né? Aí o Wallace também publicou uma teoria de que os rios causam especiação em organismos que têm dificuldade de atravessar o rio, por exemplo, macacos, né? Então, isso aí leva a uma especiação simultânea de todos os aves e pássaros que foram, né, impedidos de trocar imigrantes pelos rios amazônicos, podem ter, sei lá, 8 quilômetros de largura, né? Então é difícil atravessar se você é uma espécie de macaco ou de passarinho da terra firme, tá? Não vai voar de um lado para o outro. Então, a formação da barreira leva à especiação simultânea de vários táxons distintos. Teoria do Wallace. Especiação através de formação de rios na Amazônia, né? Olha, então, biogeografia e história natural. 27% era sobre a teoria de evolução. 25% eram críticas sociais. Ele era crítico, né, das políticas sociais, né? 12% era antropologia e 7% estavam ligados a espiritismo e nefrologia, né? Que não é, nefrologia é uma pseudociência, espiritismo é uma religião, né? Uma bibliografia online de artigos do Wallace tem mais de 750 entradas, né? Além de ser um co-descobridor da seleção natural, e co-descobriu a teoria de evolução através da seleção natural, ele é pai da biogeografia e contribuiu para a ecologia e se correspondeu com Darwin sobre vários temas, incluindo seleção sexual, aposematismo e os possíveis efeitos de seleção natural sobre a hibridação, a divergência das espécies. Também foi um grande explorador, coletou 125 mil espécimes só no arquipélago Malaya, né? Ele também visitou o Brasil, né? Então tem um livro dele sobre o do Wallace, sobre a visita dele, né, ao Alto do Rio Negro. Ele e o Bates visitaram, né? Então cada um escreveu o seu diário, né? Então é uma peninha, né, de que o Wallace, o navio do Wallace, como a maioria dos espécimes que ele coletou ali na Amazônia, afundou, né? E aí ele perdeu muito dinheiro e boa parte do material dele, né? Aí ele teve mais o pessoal, né, juntou dinheiro, capital para ele, aí ele conseguiu ir para a Malásia e coletar 125 mil espécimes só no arquipélago Malaia, né? Bom, eu vou fazer uma pausa agora, né, porque já são 10h48 e no fundo a aula sincrônica só precisa ter meia hora, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre a origem das espécies, aí vai ser a gente já está no finalzinho, vai ser o finalzinho dessa aula, tá bom? Então, a gente está aqui no slide 49, né? E falta pouco para o slide 61, mas eu vou fazer a pausa. Então, cadê vocês? Deixa eu fazer a pausa na apresentação. Você está apresentando. Para a apresentação. Na verdade, eu preciso parar a gravação, né? Interromper a gravação. Então, tchau para vocês. Interromper a gravação.